Olá, eu estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre um padrão emocional que parece que entrou na moda agora, que é a tristeza. A tristeza é você não se permitir ser feliz, você não acreditar que essa felicidade está em pequenas coisas. A tristeza é quando você também é muito exigente e faz muitas expectativas do que o outro deveria dar para você. Então você entra numa tristeza profunda, porque o outro deveria ter te dado atenção, porque o outro deveria ter lembrado. Mas, na verdade, o outro só representa o que está dentro de você. Eu e a Tassiane temos descoberto coisas muito interessantes. Essa nossa descoberta, na verdade, foi a partir de um processo que a Tassiane estava passando, porque a gente trabalha pra caramba aqui, mas também a gente está sempre trocando, e fez perceber que cada uma das emoções, a professora já disse milhares de vezes isso, cada uma das situações tem um conteúdo a ser olhado. E a tristeza é algo que esconde o abandono, que esconde a culpa, e ela aparece quase como uma autossabotagem. Então eu não me permito experienciar a felicidade, a alegria, porque o outro não me deu, porque o outro não me deu atenção, porque o outro deveria ser. Uma coisa bem polêmica que meus alunos ficam de cabelo em pé é quando eu falo que alma gêmea não existe, que o que existe é a alma gêmea. Então, ninguém muda ninguém. Você atrai aquilo que você precisa para fazer emergir seus conteúdos. E como a tristeza está na moda, por que ela está na moda? Vou contar uma historinha para vocês. Os lemurianos viviam numa perfeição muito grande, trazida pelo DNA dos pleiadianos. E isso era possível porque havia uma harmonia. Então nós éramos alimentados pela frequência divina. Isso que a professora fez o processo de ficar os 21 dias e todo mundo fica, a Fernanda, a Tassiane, é só uma memória que existia no corpo, que existiu no corpo de todos os seres humanos e uma forma de resgatar isso. Bom, para que nós pudéssemos vivenciar a terceira dimensão, essa energia foi diminuindo no planeta, até que os Atlantes foram os primeiros, que também eram seres bem evoluídos, mas que já começava a distorção, foram os primeiros que foram perdendo esse campo, até que a gente chegasse nesse momento atual, onde a gente acredita que se não comer um pedaço de carne, um feijão e um arroz, nós vamos sucumbir de fome. E isso não é verdade. Mas quando essa energia foi diminuindo, o ser humano se sentiu muito desamparado. O ser humano se sentiu rejeitado, excluído. O ser humano foi tendo que vivenciar essa adaptação do corpo para ser alimentado por coisas externas, por alimentos externos. A energia do planeta baixou muito e nós tivemos que aprender. Então,
existiu uma tristeza, ficou uma camada de tristeza profunda. Como nós estamos indo, nesse momento planetário, de volta para a perfeição, isso é a nova energia de Gaia, voltar a ter um campo de energia que os Atlantes já tiveram, que os Lemurianos já tiveram. Tomara que a gente chegue até Lemúria, vamos ver se a gente consegue. O campo de Lemúria era muito grande e muito perfeito. Essa sensação de alegria e de alegria altruísta não está acontecendo nada diferente no externo, mas tem uma felicidade dentro de mim. Essa é a alegria e o estado de um desperto. Não precisa ter nada fora. Não existe, na verdade não existe nada fora, né? E nós temos que limpar essa tristeza. Então, se você me ajudar, você pode acolher essa tristeza. Se você acorda um dia e sente essa tristeza profunda, não precisa procurar nem no namorado, nem colocar a culpa no pai e na mãe. É só tristeza. E aí você olha para esse emaranhado que representa a tristeza, que representa a memória do que os humanos viveram, desde que deixaram de ser humanoides, voltando para ser humanos, para ter um DNA perfeito dos pleiadianos, para receber, que nem a professora brinca, uma porção do bolo que não deu muito certo, que era do poder, onde os Atlantes se perderam com essa porção que foi acrescentada no DNA. Mas tudo era nossa universidade. Estar aqui no planeta é das faculdades mais difíceis que existe hoje. Por isso, tantos mestres e seres nos ajudam. Tantos seres de outros planetas estão nos olhando e nos cuidando para que nós consigamos fazer esse nosso doutorado e voltar a sentir essa felicidade e essa alegria. Então, não sucumba na tristeza. Olhe para ela como sendo de todos os seres humanos. Acolha a origem da experiência. Na origem estão os humanoides, estão os pleiadianos, estão os seres de capela, aqueles que trouxeram a outra parte do bolo. E tem que ser tudo acolhido para nós voltarmos para casa. O voltar para casa é saber que eu vivo de luz. Comida é bom, a gente come. Não precisa balancear nada. Eu tenho uma história interna muito forte com isso. Eu não como carne desde 90 e nunca balanceei. Agora que está na moda nutrição, eu até olho para isso, mas não faz uma ressonância dentro de mim. Essas memórias estão dentro do meu DNA. A cada uma que eu vou lá buscá-la, ela se torna mais viva dentro de mim. Então, busque a memória da alegria altruísta. Respeite o outro como ele é. Não queira transformá-lo no que ele não é. Tire as fantasias da sua vida. Estamos próximo do carnaval, tire as fantasias da sua vida. Aquilo que você começa a namorar o cara e aí veste ele todo do cavaleiro, com o chapéu, com a pena, com o cavalo branco, e daqui a pouco você olha, ele está num burrico daqueles, pretinho burrico, ele não é enorme de alto, porque você fantasiou. Essa que dá a tristeza, a decepção. Porque você fantasia, você aposta que vai conseguir transformar, e aí você entra na ilusão. E aí você cai lá para a terceira dimensão. E na terceira dimensão tem a tristeza. Vamos parar de fantasiar. Você saiba que cada um tem uma mala de emaranhados para tratar, assim como você tem.
aquele que você vai compartilhar um relacionamento tem, respeite a mala dele. E se a mala for muito pesada e você escolher não ficar, tá tudo certo também. Você agradeça porque ele trouxe alguma coisa. E aí você vai e segue sem ter deixado um fio ligado a essa criatura. A cada situação que nós interrompemos sem ter essa maturidade que eu digo para vocês que é importante, a gente deixa um fio. Um fio quando a gente tem milhares de coisas para fazer e não consegue concluir nenhuma delas. Isso tudo vai drenando o nosso campo de energia, vai nos deixando cansado, a gente fica triste, porque essa é a matriz que está emergindo no inconsciente do planeta nesse momento, a tristeza. E a tristeza leva para depressão. E lá vai a professora de novo lá no buraco resgatar vocês. Então, a cada coisa que surgir, vamos limpar. A professora tem 2 exercícios bons, que é o do emaranhado e o da pirâmide. A pirâmide é um exercício transpessoal que ajuda bastante. Então, vamos deixar a tristeza de lado, vamos acolher tudo isso está no nosso DNA, esse DNA está cada vez precisando evoluir mais, se alinhando mais com quem nós somos perfeitos e essas matrizes estão emergindo. É só isso, não tem mais nada. Então, sem medo, sem tristeza, sem culpa, uma coisa muito boa que a professora vai deixar a dica aqui agora. Naquela situação, eu fiz o melhor que eu podia. Porque os meus milhares de fios eram muitos. A minha demanda era muito. Então, eu interagi daquela forma. Lembre que na universidade nem sempre a gente tira a melhor nota. Aquela prova foi bastante difícil, eu estava bastante comprometida, eu fiz o meu melhor. Quando eu fiz o meu melhor, e isso é verdadeiro dentro de mim, eu acolho também a minha imperfeição. Lembre que eu posso ser perfeito e eu posso ser imperfeito. Eu só vou integrar essas 2 polaridades se eu me permitir ser as 2 coisas. Então, eu criei meus filhos da melhor forma possível do que era eu naquele momento. Eu hoje acompanho eles da melhor forma possível da forma que sou eu hoje. Eu não sei se é perfeito. Talvez se eu não tivesse tanto perto, ou talvez se eu tivesse um pouco mais perto. Mas é a minha vivência neste momento. E se eu me acolho nessa minha vivência nesse momento, do jeito que ela aconteceu, eu posso permitir que o outro também seja da forma com que ele é nesse momento. E isso faz o quê? Abre o nosso coração. E quando abre o nosso coração, nós temos amorosidade. Para gostar do burrico preto, do cara que está em cima com um chapeuzinho velho. Eu tenho que vivenciar alguma experiência com essa criatura. Não fantasiando ela num cavalo montada num cavalo branco, com chapéu, com uma pena lindo, maravilhoso, porque ele não é. Ele tem um burrico. E aí nós 2 vamos trocar a experiência até que essa experiência se conclua. Casado, vivendo para sempre, isso é uma fantasia surreal nesse planeta com essa demanda toda. Eu vou vivenciar o que há para vivenciar da forma com que eu compreendo hoje. Porque daqui a 10 anos, se eu encontrar essa criatura, eu posso ser outra pessoa completamente diferente. Então, não crie uma matriz e um rótulo.
vai evoluindo, porque a evolução, infelizmente, vou dizer para vocês, não termina nunca. O despertar são degraus de consciência. Hoje eu tenho esse degrau, amanhã eu tenho esse. E se eu cristalizar num degrau, o universo vai trazer alguma coisa para implodir esse degrau e eu, cair para sair de novo, fazendo o processo evolutivo. Então, a demanda e a proposta é acolher a tristeza. Saber que essa tristeza é coletiva e vem lá dos primórdios. Isso vai ajudar pra caramba você e o planeta todo. Deixo aqui o meu coração tranquilo. A professora está sempre nesses bolsões coletivos, limpando. Não porque a professora seja especial, é porque eu sou uma boa trabalhadora e para que a espiritualidade possa agir através de nós, é necessário que esteja um corpo humano junto. Uma pessoa viva fazendo aquele trabalho. Então, esse é o meu serviço. Logo, logo eu estarei disponibilizando o curso, que é os servidores de alto escalão, para que vocês, botem estrelinhas nos ombros, que nem as minhas, e possam ir lá para os bolsões. Vai ser um trabalho muito importante para o planeta e muito importante para aqueles que querem fazer algo pela sua vida e não se tornem terapeutas. Porque ser terapeuta não é uma coisa fácil, é uma coisa bem difícil. Precisa muito centramento para você não se enredar mais ainda no conteúdo do outro. Então, você quer verdadeiramente ter um motivo de realização, vai fazer isso que eu faço desdobrada. Mas para isso também tem que ter um treinamento. E é por isso que eu organizei tudo que eu já fui dando nos cursos de um formato diferente para que você realmente consiga chegar num patamar de energia quando se deitar para dormir, desdobrar e ir trabalhar com a professora em outros níveis de energia, porque esses bolsões precisam ser retirados. E o bom disso, que o nosso chefe é a Mãe Maria. A grande Mãe Divina está sempre junto com esses servidores de alto escalão. Dia 30 de março ele está lançado no Hotmart. Eu preciso que a Noemi esteja junto comigo para gravar. Fica aí o convite. Gratidão.